Lerei os versículos ímpares e a igreja, os versículos pares, o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que as suas ações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Todos, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Os irmãos podem se assentar. Imagine você num local desesperador, ameaçador. Você tem que atravessar uma parte da sua cidade ou do local onde você está, que oferece um alto risco de periculosidade. E ali você sabe que entrando, 99% de chance de você ser atacado pelo homem mau, e isso, de repente, vem à sua mente, o seu coração está atemorizado, você não sabe nem o momento de iniciar esta caminhada, mas, de repente, você olha e o exército brasileiro está chegando. E ele lhe conduzirá nesse trajeto. E você entra no meio e vai caminhando com tranquilidade, com segurança, sabendo que aqueles que têm autoridade sobre os homens maus estão lhe conduzindo. Muito acima disso é a nossa vida. A nossa história é marcada também por períodos e trajetos que mexem muito com a gente. Em muitos momentos da vida nós não sabemos que decisão tomar. E às vezes o chão some da nossa presença e ficamos como que no ar. Não sabemos nem mesmo o que vai acontecer dentro de um projeto, pois esperamos algo pior. Tudo pode acontecer. Isso, claro, dá medo na gente. Isso atemoriza o nosso coração. Muitas vezes suamos frio, e não pelo calor como estamos aqui agora, embora você esteja aí mais tranquilo, agora sim melhorou bastante para mim aqui, mas não pelo fato de estar aquecido, mas pelo fato mesmo do nervosismo da situação, da circunstância. A palavra de Deus, ela é encorajadora. A palavra de Deus é a base da minha vida. Todos aqui que me conhecem há mais tempo, pelo menos aqueles que estão comigo aqui, ou eu estou com você há 14 anos, e aqueles que aproximadamente este período, sabem que eu tenho relatado que desde a minha infância, não só ouço a palavra, como comecei a leitura bíblica muito novo, e nunca parei com a leitura bíblica, e a palavra de Deus tem sido o meu sustento. Não são os louvores são consequência da palavra de Deus. Não são as experiências são consequências da palavra de Deus. O que sustenta a minha fé e o que me encoraja é justamente a revelação de Deus através das Sagradas Escrituras. Pois Ele se revela como Todo-Poderoso, Ele se revela como Senhor da vida, Ele se revela como Senhor da morte, Ele se revela como aquele que tem a autoridade para fazer o que quer, quando quer, como quer, sem dar explicação a ninguém. Muito embora muitos se levantem e digam que Deus é este que faz isto, que Deus é este que faz aquilo, não interessa estar perguntando ou não, Deus não precisa dar conta das suas ações, porque Ele é soberano.
E eu quero tratar justamente disso e ver nesse salmo aqui algo que tranquiliza o meu coração. E eu sempre tenho trabalhado isso no meu coração, que no Senhor há segurança. Esse é o nosso tema. No Senhor há segurança. E por que isso tranquiliza o meu coração? É porque eu sei que nada acontecerá sem que o Senhor permita. E não deixará de acontecer se o Senhor determinar. Porque Ele é Senhor da nossa história. O Salmo 46 é um salmo dos filhos de Corá. Esse salmo, ele apresenta o cuidado, a assistência do Senhor, apontando a sua soberania em 3 aspectos importantes. O primeiro vai até o versículo 3, o segundo do 4 ao 7 e depois 8 ao 11. O salmista está aqui trabalhando justamente aquilo que ele recebeu do Senhor para viver a sua vida, para que o povo de Israel viva a sua vida e para que você e eu hoje vivamos a nossa vida, lançando a nossa confiança no Senhor, nos estribando no Senhor e não na nossa confiança. Há muitos que estão lançando a sua confiança no político. Outros estão lançando na ciência, outros estão lançando em uma determinação pessoal. Mas você e eu somos chamados a lançar a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor, nosso Deus, Criador do céu e da terra. A primeira lição apresentada aqui para que tenhamos segurança no Senhor, ou que nos oferece segurança no Senhor, é que o Senhor, Ele é o socorro bem presente, e sendo Ele o socorro bem presente, todas as outras coisas da natureza podem se levantar contra nós, porque Ele governa a natureza. Olha só o que diz o salmista: Deus é o nosso refúgio. Refúgio, um local que nós fugimos das adversidades, que nós nos escondemos. É um local de se esconder, é um local de se descansar. Deus é o nosso refúgio. E uma vez que você se refugia no Senhor, Ele é também a nossa fortaleza, a nossa defesa. E é socorro bem presente. Eu citei agora, como parte ilustrativa na introdução, uma autoridade nos conduzindo no momento de perigo que nos dá paz. No entanto, essa autoridade, você pode ligar para ela pode demorar a chegar. Mas o Senhor não, o Senhor é o socorro bem presente. Em toda e qualquer circunstância, o Senhor está ali. Ele está presente quando você pensa estar sozinho, quando as pessoas não estão próximas a você, quando você deve ficar isolado, não importa, você não ficou isolado de outras pessoas, mas em momento algum Deus deixou de estar presente na sua vida. Ele esteve presente ali e diz o salmista que Ele não cochilou enquanto você dormia. Porque o nosso Deus é como a sombra ao meio-dia. É Ele que nos assiste e Ele tem total autoridade. E Ele diz o seguinte: já que Deus está presente neste momento de tribulação, Ele diz: não terei medo. E aí ele começa a dizer: ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem nos seus os mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, ainda que haja terremotos, ainda que haja furacões, ainda que haja grandes trovões, relâmpagos, ainda que tudo esteja acontecendo como agora está acontecendo fora, e você tem visto aí a quantidade de pessoas que têm sido tomadas ou vidas ceifadas por causa dos terremotos, ainda assim o Senhor domina tudo isto. Ele é o Deus que domina a natureza. Eu quero lhe convidar a dar uma olhada em Jeremias 51, 15 e 16. Olha só o que o Senhor inspirou e assim escreveu o profeta. E este foi o texto que tranquilizou meu coração no momento dessas semanas que passaram, aí algumas semanas que passaram, grandes trovões, relâmpagos da madrugada, e o Espírito Santo me fez lembrar justamente desses 2 versículos aqui, Jeremias 51, 15 e 16. Ele, Deus, fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu. E sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e do céu e dos seus depósitos faz sair o vento.
Há momento na vida que o vento da tribulação toma conta. As vagas vêm sobre a sua vida. Há momentos que parece que você está em alto mar, num barquinho, e a tempestade surge. Saiba que essa tempestade, ela é dominada pelo Senhor que você serve. Essa tempestade é dominada pelo Senhor que te salvou. Essa tempestade é dominada pelo Senhor que te fez nascer. Então o Senhor detém a autoridade sobre a natureza, o Senhor detém a autoridade sobre as tribulações, o Senhor detém a autoridade sobre as adversidades. Tudo está nas mãos do Senhor e nada acontecerá sem que Ele determine, nada acontecerá sem que Ele tenha controle. Virá no tempo dele, acontecerá com a intensidade que Ele desejar e irá para onde e quando Ele desejar. Porque Ele é o Senhor. Agora, tranquilize o seu coração, porque Ele está presente nesses momentos. Ele é um Deus presente. Deus é um Deus presente. Quando nós olhamos para as questões da nossa vida, nós encontramos o Senhor Jesus, que deixou de ser uma ação mais distanciada, como aqui no Antigo Testamento, e passou a ser uma intimidade maior, pois quando Jesus veio ao mundo, passou a ser o Deus presente, o Deus no meio, e este Deus no meio, Ele demonstrou a sua autoridade quando Ele repreendeu aos ventos, e os ventos pararam. Ele mostrou a sua autoridade quando determinou a cura, e a cura veio. Ele demonstrou a autoridade quando Ele ressuscitou, ordenou que a morte deixasse de existir ali, e ela deixou de existir, a vida brotou em alguém que já havia morrido. E Ele é aquele que tem autoridade para dizer ao espírito mau, saia, e ele sai. E este Jesus prometeu estar conosco todos os dias, pela consumação dos séculos. Ele está presente, agora não mais entre nós, mas depois do Pentecostes, em nós. Porque o Espírito Santo passou a habitar o nosso coração, e passou a ser o Rei, o Senhor do nosso coração. Ele se assenta no trono da nossa vida, e Ele governa, então Ele está em nós. Não precisamos temer as adversidades da vida. É claro que muitas vezes a ansiedade vem, muitas vezes o medo surge, mas precisamos lembrar que aquele que habita o nosso coração tem a autoridade sobre todas as adversidades. Ele que manda, Ele que criou, Ele que disse haja e houve, Ele que disse que acalma e acalmou, Ele que disse saia e saiu, Ele que disse fique curado e ficou, Ele que disse ressuscite e ressuscitou. Descanse no Senhor. Não confie no seu pastor, não confie no seu cônjuge, não confie no seu amigo, não confie no seu político, confie no Senhor. Ele tem a autoridade, Ele conduz a sua e a minha história. A segunda lição que tiramos desse salmo está nos versículos 4 a 7, que dizem: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Enquanto o primeiro mostra que Ele é o socorro bem presente, dominando todas as possíveis tribulações, agora, um segundo momento, Ele nos chama a refletir sobre um Deus que é pessoal e cuida do seu povo de maneira soberana. Agora já não é mais simplesmente um domínio sobre a natureza, mas é um cuidado pessoal. É uma assistência pessoal. E contrasta aqui, por exemplo, a questão do mar furioso com um rio calmo que alegra a cidade de Deus. E a razão de haver paz na cidade de Deus, que simboliza o povo de Deus, não é a ausência das tribulações. O que traz paz não é a ausência da dor, não é a ausência dos problemas que surgem na vida, mas é a presença de Deus, como está no primeiro. Agora ele fala o seguinte: Deus está no meio dela.
A cidade é de Deus, então o povo é de Deus, e Deus está no meio desse povo. Deus está assistindo, Deus está conduzindo, e agora então ele traz uma proteção a este povo, embora os inimigos surjam. Olha o que ele diz no versículo 6: bramam nações, reinos se abalam. Ainda que se levantem contra nós os inimigos deste mundo, e nós estamos no mundo que jaz no maligno. Como igreja do Senhor, nós somos odiados por este mundo. Se você quer ser amado por este mundo, você não pode ser de Deus. Porque se odiaram a Jesus, odiarão a você que é discípulo dele, a mim que sou discípulo dele. E por que nos odeiam tanto? Porque não tem a ver com a nossa decisão, mas com o do Todo-Poderoso. Nós seguimos as instruções dos céus. Que domina a nossa vida é o céu. O que determina os nossos pensamentos é o céu. O que determina as nossas palavras é o céu. O que determina as nossas ações é o céu. Tudo vem do céu. Nós não abrimos mão dos princípios do céu. Não é comum para o povo de Deus viver no padrão deste mundo. Lembra o que disse o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2? Ele vos deu vida, estando vós mortos, os vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, o curso deste mundo. O mundo jaz no maligno. Sem Jesus, nós amávamos pecar e andar no propósito deste mundo, satisfazer este mundo, ser aplaudido por este mundo, e o sistema do mundo dominava sobre a nossa vida. Mas não é só isso, diz também que o nosso pensamento, o nosso coração estava corrompido. A natureza do nosso coração era uma natureza pecaminosa, e sendo ela totalmente pecaminosa e morta, ela não só praticava as coisas que Deus determina para não praticar, como nós amávamos fazer isto. Então há um domínio deste mundo, do sistema deste mundo, mas há uma adequação da minha natureza em caminhar lado a lado, com alegria, nos princípios deste mundo que jaz no maligno. E aí vem a terceira, que é o príncipe deste mundo, o próprio Satanás, que tinha domínio sobre nós. Mas agora, em Jesus Cristo, nós não temos mais essa escravidão nem do sistema, nem da nossa natureza e nem do príncipe deste mundo. E nós somos então conduzidos pelos princípios de Deus. Então nós dizemos sim, não ao aborto. Nós dizemos sim, não, nós não queremos viver neste pecado como todos os outros estão vivendo. Não é uma questão de escolha, é uma questão de determinação divina. Nós não podemos dizer sim ao pecado, qualquer que seja a ele aquele que nós já estamos tão acostumados com a maledicência. Talvez esse seja um grande mal da igreja, é que nós acusamos alguns tipos de pecados e praticamos outros com facilidade. E isto, quando dizemos não ao aborto, dizemos não à maledicência, dizemos não a todos os tipos de pecado que surgem na nossa vida, nós começamos então a incomodar. E aí somos odiados. Sendo odiados, nós seremos atacados, vigiados, nós seremos criticados, seremos às vezes presos e às vezes executados. Os inimigos surgirão, os inimigos virão, eles lutarão contra a igreja, assim como Israel era assim, sempre oprimido por outras nações, quando os inimigos se levantavam contra ele, mas o Senhor deixou bem claro que em meio aos ataques das nações inimigas, havia um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. É conhecida a frase de nosso querido irmão Dr. Russell Shedd. Em meio ao sofrimento da sua enfermidade, alguém então questiona sobre isso, e ele diz: não, Deus está me desmamando deste mundo, porque ele sabe que o sofrimento da vida do crente tem um fim proveitoso.
E isso não pode derrotá-lo, nem mesmo a morte pode derrotá-lo. O Senhor está presente, o Senhor conduz soberanamente, o Senhor é aquele que tem autoridade. Disse aqui, olha só o que ele diz no versículo 6. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. É esse Deus que você serve, é esse Deus que eu sirvo. Não dá para ficar parado, quieto, triste, com medo, diante de tanto poder daquele que nos recolheu para sermos seus filhos, nos adotou, nos enxertou, nós como ovelhas rebeldes, como oliveiras bravas, fomos enxertados nessa oliveira, somos recolhidos no aprisco de Jesus, e isso tudo pela graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Nós somos ajuntados em Deus, e nós somos do Senhor, e aquele que é o nosso supremo pastor tem autoridade para dissolver esta terra com a sua palavra. Perdoe-me aqueles que amam essa expressão, mas eu não acredito que a palavra tem poder a não ser a palavra de Deus. Certa feita, encontrando com um rapaz, ele disse: olha, a palavra tem poder, e eu já passei numa mansão e determinei, e repito todo dia: essa mansão é minha, será minha, essa mansão será minha. Pode repetir tantas vezes quanto você quiser, ela não será sua, a não ser que você trabalhe e a compre. Agora, a palavra do Senhor tem poder. Ele disse: haja e há. Palavra que tem poder é aquela que não fala em momento algum. Ele disse: haja e ouve. Ele disse: para e pare, vá e vá. Não adianta, pode espernear, pode xingar, pode chorar. Se Deus mandou, vai. É conhecida a história de uma senhora que estava muito mal de saúde e que viajava para um local distante para fazer um tratamento, e o seu estado estava piorando, estava realmente piorando, estava piorando diariamente, constantemente. Então seus dias seriam limitados, cientificamente falando. E de repente, quem estava conduzindo essa senhora para um exame, para um tratamento, bateu o carro e ela morreu no acidente. Ela não morreu da enfermidade, ela morreu do acidente. Porque Deus não precisa da enfermidade, Deus não precisa da saúde, Deus não precisa de você nem de mim, Ele é o Senhor. Então olhe, Deus cuida de você. A gente tem que buscar aquilo que o Senhor nos ofereceu para buscar, dentro de que isso seja na palavra do Senhor. A ciência é uma bênção de Deus? Sim. Quando usada para o bem? Sim, é uma bênção de Deus. E devemos buscá-la? Sim, devemos. Tem profissionais que Deus deu inteligência para que se preparassem para isso? Sim, tem. E é Deus que cura no sobrenatural, e é Deus que cura com o médico, e é Deus que usa a aspirina. É Deus que cura. Se você não tiver, o seu dia tiver chegado, você pode ir para a maior e melhor junta de médicos deste mundo, para o maior e melhor e bem mais equipado hospital deste mundo. Você morrerá. E não morrerá um segundo a menos, nem um segundo a mais. Porque o Senhor tem autoridade sobre a sua vida. Ele tem autoridade para dissolver a terra. Se Ele tem autoridade para dissolver a terra, Ele não tem autoridade para fazer passar um simples Covid comparado em dissolver a terra? Um simples câncer comparado em dissolver a terra? Sua maior tribulação comparado a dissolver a terra? Se Ele apenas diz: se dissolva, e a terra se dissolve, assim como Ele criou tudo, então descanse no Senhor. Lance no Senhor a sua segurança. Está difícil a sua vida? Lance no Senhor a sua segurança. Ele assiste o seu povo, Ele ama o seu povo. E lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem dos filhos de Deus. Então Deus assiste o seu povo. Ele governa sobre a natureza como socorro bem presente, por isso não temeremos. Como socorro bem presente não temeremos, porque Ele que está presente é o Senhor que detém a autoridade e assiste o seu povo. E em terceiro lugar, é aquele que governa os exércitos do mundo. Versículos 8 a 11.
Olha o que ele diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, por isso não temeremos. Quando nós pensamos na questão do exército, nós pensamos na questão de conflito. Conflito. Onde há exércitos em choque, há mortes, há dor, há tristeza. Mas aqui está dizendo que o Senhor é quem governa esses exércitos. E Ele põe termo à guerra quando Ele quer. Hoje temos uma guerra, e o Senhor pode mandar parar amanhã se Ele quiser, ou pode deixar continuar se Ele quiser. Se Ele conduz os exércitos, está dizendo também, então aplicativamente dizendo que Ele governa aqueles que guerreiam contra você, aqueles que se levantam contra você. Ele tem autoridade sobre este povo. Olha o que diz 2 Crônicas 32, 8. Olha só, e isto é confortador. 2 Crônicas 32, 8, é muito confortador para o nosso coração. Olha o que foi dito numa palavra a respeito de Ezequias, quando Senaqueribe estava resistindo, estava invadindo ou buscando destruir Judá. O que Ezequias recebe do Senhor? E aí então está a palavra para o Israel e também sendo aplicada para a sua dificuldade hoje. Com ele está o braço de carne, ou seja, com Senaqueribe. Mas conosco, Ezequias diz, o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Guerrear nossas guerras. E com isso o povo cobrou ânimo. Por que cobrou ânimo? Porque é o Senhor que está presente. Quantos momentos Deus fez milagres? Quantos momentos Deus fez milagres? Lembra daquela história em que, no tempo dos juízes, gigantesco exército chegando. Deus levanta aquele lá sem expressão, chamado Gideão. Mas, Senhor, eu sou da tribo menor, da família menor, sem expressão. É você mesmo. E de repente ele levanta então aquele exército e fala, tem gente demais. Manda embora os medrosos. 20 mil e pouco mais de 20 mil vão embora, sobra 10 mil e pouco. Aí ele já está com medo. Um exército de 32 mil e pouco, 20 mil vai embora, só fica 10 mil e pouco. Ele diz assim, tem gente demais. Manda beber água. Aquele que trouxe água à boca, fica. Quem abaixar para beber água, vai para casa. Só 300 homens trouxeram água na boca. Para piorar, Deus fala assim, não leve lança, leve uma vasilha aqui, um cântaro, dentro uma tocha, uma buzina. Coloca 100 aqui, 100 ali, 100 lá. E é com esses 300 homens sem armas que Deus derrota o exército inimigo. Porque é Deus quem guerreia a guerra do seu povo. Ele tem autoridade sobre os exércitos. Ele governa as nações. As nações sabem disso. Quando os 2 espias chegaram em Jericó, Raabe os recolheu, os recebeu, os recolheu, os escondeu, e ela disse o seguinte, nas minhas palavras, parafraseando aqui Raabe, ela disse assim, o povo está com as pernas tremendo de medo, porque ela sabe que Israel está chegando e que Deus guerreia a guerra de Israel. É esse Senhor que lhe salvou, é esse Senhor que lhe trouxe aqui hoje, e por que você ainda resiste a esse Deus Todo-Poderoso? E por que você ainda não se decidiu a entregar o seu coração e se filiar a Ele através de Jesus Cristo e dizer, Senhor, reina sobre mim, reina sobre os meus pensamentos, reina sobre a minha vontade, reina sobre as minhas palavras, reina sobre a minha vida, sobre a minha vontade.
Eu quero lhe chamar nesta noite a pensar justamente sobre isso. Esse Deus que é a nossa segurança, é um Deus que domina sobre a natureza, é um Deus que cuida do seu povo, que assiste o seu povo, e é um Deus que domina todo o aparato de guerra. E este Deus está dizendo para você: acalme o seu coração, aquiete-se. Olha só o versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se o inimigo, aquele gigantesco inimigo da ansiedade, tem tomado lugar no seu coração, tem colocado você amedrontado, oprimido, afastado da vida, o Senhor está dizendo para o seu coração hoje, aqui e agora: aquiete-se, saiba que eu sou Deus. Eu governo as tribulações deste mundo, eu cuido do meu povo e eu governo o exército. Eu ponho paz onde eu quero e eu deixo a guerra onde eu quero. Ele é soberano na história e Ele lhe convida a quietar-se nele. Mas não há nenhuma quietude num coração que ainda não se entregou a Jesus, porque a morte pode estar próxima. Talvez não pelo Covid, mas talvez por outro momento. Porque quando chegar o seu dia, querendo você ou não, tendo Covid ou não, quando chegar o meu dia, tendo Covid ou não, eu serei recolhido pelo Senhor. E sendo recolhido pelo Senhor, eu nunca mais terei uma nova oportunidade, e isso sela o meu destino. Eu preciso estar com o meu coração aquietado, e posso afirmar que eu estou com o meu coração aquietado, não porque sou bom, mas porque o Espírito Santo me mostrou quem eu sou, pecador, que merece a condenação, mas me mostrou e me revelou também Jesus Cristo, o único que pode me dar salvação e reconciliação com o Pai. Eu quero que você entenda isso, que esse seja um momento de reconciliação com Deus, porque não adianta nós nos emocionarmos até, mas se isso não tiver um efeito eterno para a nossa vida. Aquiete-se, porque se você entregar o seu coração a Jesus, você sabe que na hora da sua morte, você será recolhido pelos anjos e levado para o braço do Pai. Mas se você não tiver Jesus Cristo como seu Senhor, você será sepultado. E sua alma será levada para a presença de Deus, mas não na presença de gozo, mas na presença no sentido de inferno, de sofrimento eterno. E nunca mais você poderá mudar de lugar. Hoje é o momento. Hoje é o momento. Para você aquietar o seu coração, você precisa ter Jesus na sua vida. Certamente, quando Noé, sua esposa, seus três filhos e suas 3 noras entraram na arca e Deus fechou a porta, eles estavam seguros para nunca mais morrer naquele dilúvio. No entanto, antes mesmo, eles estavam com o coração quietos, porque sabiam que a arca estava ali. Jesus é a nossa arca hoje. Não basta olhar para a arca e dizer: sim, é uma arca, sim, ela está ali, sim, ela pode me livrar do dilúvio, sim, Jesus é Jesus, sim, Ele está aqui, sim, Ele pode me salvar. Mas se eu não entrar na arca, eu morro no dilúvio. Se eu não estiver em Jesus, eu serei condenado. Eu quero lhe convidar agora, neste momento, saber que Deus tem cuidado de você até agora, soberanamente, lançar nele todas as suas angústias, suas tristezas, mas que você também possa lançar nele a sua carência de vida eterna e deixá-lo ser Senhor da sua vida, confessá-lo como Senhor da sua vida. Esse Deus maravilhoso, que domina o universo, esse Deus supremo, como foi lido no Salmo 93, que detém sob os seus cuidados. Lembra de Jó? Vai lá e toca, mas só toca nisso, nisso e nisso. Embora Satanás seja astuto, ele só pode ir até onde Deus deixa. A tribulação só pode vir na sua vida até onde Deus deixa.
E você é chamado para fazer parte deste povo cujo Deus assiste com amor e carinho. Por isso, não lance em mais ninguém a sua confiança, a sua segurança. Lance-a em Jesus. Ele tem poder sobre a sua vida. Ele manteve todos que passaram pelo Covid aqui, que estão aqui, vivos. Bem falado pela Michele, outros não. Mas ele não deixou de ser Deus. Continua sendo Deus. E continua sendo bom. Continua sendo bom. E Ele sabe o que fazer, quando fazer, como fazer. E Ele lhe oferece hoje aqui a oportunidade de consertar a sua vida. Ah, pastor, mas eu sou crente. O inferno está cheio de crente. O diabo também é crente. Ah, mas eu sou presbiteriano. O inferno está cheio de presbiterianos. Ah, mas eu sou pastor. Também. Presbítero. Também. Não importa. Você pode ser presbiteriano, pode ser pastor, pode vir na igreja todo dia, pode orar todo dia, pode ler a Bíblia todo dia, mas se você não nascer de novo, vai para o inferno. E o convite é: vinde a Jesus. Ele é o único que pode lhe colocar na presença do Pai, garantido para a vida eterna. E é esse Jesus que nos garante algo espetacular. E eu quero fechar o meu sermão com estas palavras do irmão de Jesus, o Judas, irmão de Jesus. O penúltimo livro da Bíblia. Numa doxologia, numa adoração ao Senhor, ele diz, ora, e aí que ele não está dizendo mais a respeito de tribulações, ele está falando a respeito da eternidade. Ora, aquele, versículos 24, Judas, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Você pode estar incluído neste versículo. Para isso, você tem que estar incluído em Jesus, que é a arca da salvação, que é a nossa garantia de salvação. Coloquemos-nos em pé e vamos orar.